A máscara de Gumio na floresta, na pequena vila de Miryang, cercada por montanhas e florestas densas, havia uma lenda que assombrava os moradores há gerações. Diziam que, nas profundezas da floresta, vivia uma Gumio, um espírito de raposa de 9 caudas que se alimentava de corações humanos. A Gumio podia assumir a forma de uma mulher bela e sedutora, mas sua verdadeira natureza era monstruosa e sanguinária. A lenda ganhou vida novamente quando uma jovem chamada Soa encontrou uma máscara de raposa em uma clareira da floresta. A máscara era feita de madeira laqueada, com detalhes intrincados que pareciam brilhar sob a luz do sol. Soa, fascinada pela beleza da máscara, decidiu levá-la para casa, sem saber que havia despertado uma maldição antiga. A transformação. Naquela noite, Soa colocou a máscara no rosto, apenas para se divertir. Quase imediatamente, ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, seguida por uma dor aguda. Ela olhou no espelho e viu algo que a fez congelar. Seus olhos brilhavam como brasas, e suas unhas haviam se transformado em garras afiadas. O que está acontecendo? Ela sussurrou com voz trêmula. Uma voz ecoou em sua mente, suave e sedutora. Você é minha agora. Eu lhe dei poder, mas você deve me alimentar. Soa tentou tirar a máscara, mas ela estava grudada em seu rosto, como se fizesse parte dela. Ela sentiu uma fome insuportável, mas não por comida comum. Era uma fome por algo mais sinistro, corações humanos. O primeiro sacrifício, Soa lutou contra a fome por dias, mas a voz em sua mente só ficava mais forte. Finalmente, ela não aguentou mais. Ela foi até a floresta e encontrou um caçador que costumava visitar a vila. Ele a cumprimentou com um sorriso, sem suspeitar do perigo. Você parece perdida, ele disse. Com gentileza. Posso ajudar? Soa sorriu, mostrando dentes afiados que ele não havia notado antes. Sim, ela respondeu, com uma voz que não era totalmente sua. Você pode me ajudar? Ela avançou em direção a ele, suas garras brilhando sob a luz da lua. O caçador tentou fugir, mas era tarde demais. Soa o alcançou e arrancou seu coração, sentindo uma onda de poder percorrer seu corpo. Isso é só o começo, a voz sussurrou. Há mais, muito mais. A investigação, enquanto Soa se perdia cada vez mais na influência da máscara, sua amiga Gion começou a notar mudanças nela. Soa estava mais distante, mais agressiva, e seu comportamento era estranho. Gion decidiu investigar e descobriu a máscara escondida no quarto de Soa. O que é isso? Gion perguntou, segurando a máscara. Soa avançou em direção a ela, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Devolva, ela gritou com uma voz que ecoava como um trovão. Gion recuou, assustada, mas decidiu levar a máscara para um ancião da vila, que conhecia as lendas sobre a Gumio. A verdade sobre a máscara. O ancião olhou para a máscara com um olhar sombrio. Esta máscara pertenceu a uma Gumio. Ele explicou. Ela foi criada por um feiticeiro que queria controlar o poder da raposa, mas a Gumio se rebelou e amaldiçoou a máscara, transformando-a em uma armadilha para almas humanas. Como podemos quebrar a maldição? Gion perguntou, desesperada. Você precisa destruir a máscara, mas isso não será fácil. A Gumio não vai desistir sem lutar. O confronto final, Gion voltou para a casa de Soa, determinada a salvar a amiga. Ela encontrou Soa no sótão, cercada por corpos mutilados.
A máscara estava grudada em seu rosto e seus olhos brilhavam com uma luz maligna. Soa, você precisa lutar contra isso, Ji-eun gritou, segurando a máscara. Eu sei que você ainda está aí, Soa rugiu, avançando em direção a Ji-eun. As duas lutaram, com Ji-eun tentando alcançar a máscara enquanto Soa a atacava com garras afiadas. Finalmente, Ji-eun conseguiu arrancar a máscara do rosto de Soa, mas o espírito da Gumiho não desistiria facilmente. A máscara começou a flutuar no ar e uma figura fantasmagórica apareceu, com 9 caudas e olhos flamejantes. Você não pode me parar. A Gumiho sussurrou, sua voz ecoando pela sala. Eu sou eterna. Ji-eun, determinada, pegou uma faca e esfaqueou a máscara. A Gumiho gritou e uma luz brilhante encheu a sala. Quando a luz se dissipou, a máscara estava destruída e o espírito havia desaparecido. O preço da liberdade. A última chamada do telefone público, a estação de trem de Byongyeon, abandonada há décadas, era um lugar que parecia ter saído de um pesadelo. As plataformas estavam cobertas por ervas daninhas, os trilhos enferrujados se perdiam na névoa, e o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento uivando entre as estruturas de metal. No meio desse cenário desolador, havia um telefone público enferrujado e coberto de teias de aranha, que ninguém sabia como ainda funcionava. Diziam que à noite o telefone tocava sozinho. Aqueles que ousavam atender ouviam uma voz sussurrando coordenadas, e aqueles que seguiam essas coordenadas desapareciam sem deixar vestígios. A lenda era conhecida pelos moradores das redondezas, mas ninguém falava sobre isso abertamente. Era como se o telefone fosse um segredo sombrio que todos preferiam ignorar. Até que um dia Jun-ho, um jovem estudante de fotografia, decidiu explorar a estação abandonada para um projeto pessoal. A primeira chamada, Jun chegou à estação em uma tarde nublada, carregando sua câmera e um tripé. Ele estava fascinado pela atmosfera decadente do local e começou a fotografar os detalhes arquitetônicos e os trilhos que desapareciam na névoa. Foi então que ouviu o som de um telefone tocando. Ele olhou ao redor, confuso. O som vinha do telefone público, que estava enferrujado e parecia não ter sido usado há anos. Jun-ho hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ele se aproximou e atendeu a chamada. Alô? Ele disse, com voz hesitante. Do outro lado da linha, uma voz sussurrou. 37,56, 65 do 4, N 120 e 6,978 do 4. E, venha, a ligação caiu, e João ficou paralisado. As coordenadas eram de um local em céu, mas o tom da voz era perturbador, como se estivesse vindo de outro mundo. A tentação, João tentou ignorar a chamada, mas as coordenadas ficaram gravadas em sua mente. Ele pesquisou o local e descobriu que era um parque abandonado no centro da cidade. A curiosidade o consumiu e ele decidiu investigar. No parque, ele encontrou um antigo playground, com balanços que rangiam ao vento e um escorregador coberto de musgo. No centro do playground, havia um buraco no chão, como se algo tivesse sido escavado recentemente. O que diabos? João sussurrou, olhando para o buraco. Ele decidiu voltar para casa, mas à noite sonhou com o telefone. A voz sussurrou novamente. 37,56, 65 do 4, N 120 e 6,978 do 4.
E, venha. Desta vez ele não conseguiu resistir. O desaparecimento. João voltou ao parque na noite seguinte, armado com uma lanterna e uma pá. Ele começou a cavar no buraco, sentindo uma mistura de medo e excitação. Quando a pá atingiu algo sólido, ele parou e olhou. Era um baú antigo, coberto de terra e ferrugem. Ele abriu o baú e encontrou algo que o fez congelar. Era uma pilha de fotografias antigas, todas de pessoas que ele reconheceu. Eram moradores da vila que haviam desaparecido ao longo dos anos. No fundo do baú havia um bilhete. Você é o próximo? João tentou fugir, mas algo o agarrou por trás. Ele gritou, mas ninguém o ouviu. Quando a luz da lanterna se apagou, ele desapareceu. A investigação, enquanto João se perdia cada vez mais na influência do telefone, sua amiga Soumin começou a notar mudanças nele. Ele estava mais distante, mais obcecado com a estação de trem e as coordenadas. Soumin decidiu investigar e descobriu o telefone público. O que é isso? Soumin perguntou, segurando o telefone. João o avançou em direção a ela, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Devolva! Ele gritou, com uma voz que ecoava como um trovão. Soumin recuou, assustada, mas decidiu levar o telefone para um ancião da vila, que conhecia as lendas sobre a estação, a verdade sobre o telefone. O ancião olhou para o telefone com um olhar sombrio. Este telefone pertenceu a um feiticeiro que queria controlar o poder das almas perdidas. Ele explicou. Ele foi amaldiçoado por aqueles que ele traiu. E agora atrai pessoas para o mesmo destino. Como podemos quebrar a maldição? Soumin perguntou, desesperada. Você precisa destruir o telefone. Mas isso não será fácil. O feiticeiro não vai desistir sem lutar. O confronto final. Soumin voltou para a estação de trem determinada a salvar Juno. Ela encontrou o telefone no meio da plataforma, tocando incessantemente. Soumin atendeu a chamada e ouviu a voz sussurrar. 37,56, 65 do 4, N, 126,978 do 4. E, venha, Soumin respondeu, com voz firme. Eu não vou cair na sua armadilha. Ela jogou o telefone no chão e o esmagou com uma pedra. O telefone gritou, uma mistura de dor e raiva, e então desapareceu em uma névoa escura. A estação ficou em silêncio, e o telefone havia desaparecido. O preço da liberdade. João estava de volta ao normal, mas o trauma da experiência o deixou marcado. Ele e Soumin queimaram os restos do telefone e juraram nunca mais falar sobre o que havia acontecido. Mas à noite, João ainda ouvia sussurros, como se o feiticeiro ainda estivesse lá, esperando por uma nova chance. Você nunca estará livre. A voz sussurrava. Eu sempre voltarei. O legado do telefone. Anos depois, a estação de trem continuou a ser um lugar de beleza e mistério. Mas, para aqueles que se aventuravam a entrar, ela guardava um segredo sombrio. E, em noites de névoa, se você olhar com atenção, poderá ver um telefone brilhando na plataforma e ouvir o som de uma chamada tocando no silêncio. A última ceia no templo abandonado, o grupo de viajantes estava perdido. Eles haviam saído para uma caminhada nas montanhas ao redor de Jeongu, mas uma tempestade repentina os forçou a desviar da trilha. A chuva caía torrencialmente e o vento uivava entre as árvores, fazendo com que a escuridão da noite parecesse ainda mais ameaçadora.
Foi então que viram, através da cortina de chuva, o contorno de um templo antigo no topo de uma colina. Ali, gritou Minji, apontando para o templo. Podemos nos abrigar lá até a tempestade passar. Os outros concordaram, aliviados por encontrar um lugar para se proteger. O grupo era composto por 5 amigos. Minji, a líder prática, Jun, Hu, o aventureiro, Su, Yon, a estudiosa, Tai Sun, o cético, e Haiwon, a mais supersticiosa do grupo. O templo abandonado. O templo era uma estrutura antiga, com telhados curvos cobertos por musgo e paredes de madeira desgastadas pelo tempo. Apesar de abandonado, parecia estar em boas condições, como se alguém ainda cuidasse dele. Ao se aproximarem, notaram que a porta principal estava entreaberta, balançando levemente com o vento. Alguém mora aqui? Perguntou Soyeon, hesitante. Duvido, respondeu Taesung, empurrando a porta para abri-la completamente. Parece que está abandonado há décadas. Dentro, o templo era escuro e silencioso, com um cheiro de incenso envelhecido no ar. Eles acenderam suas lanternas e exploraram o local. O salão principal estava vazio, exceto por algumas esteiras de palha no chão e um altar coberto por uma cortina de seda desbotada. Vamos ficar aqui até a tempestade passar, disse Minji, colocando sua mochila no chão. Amanhã de manhã, encontramos o caminho de volta. Os monges fantasmas, enquanto se acomodavam, ouviram um som vindo do fundo do templo. O tilintar de um sino, seguido por vozes cantando em uníssono. Os amigos se olharam, confusos. Alguém está aqui? Jun chamou, sua voz ecoando pelo salão vazio. Ninguém respondeu, mas as vozes continuaram, ficando mais altas. De repente, as portas do salão se abriram e uma fileira de monges entrou, vestindo túnicas escuras e carregando lanternas de papel. Seus rostos estavam pálidos e sem expressão, e seus pés não faziam barulho ao tocar o chão. Bem-vindos, disse o monge à frente, com uma voz suave e etérea. Vocês devem estar cansados e com fome. Por favor, juntem-se a nós para uma refeição. Os amigos ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Os monges pareciam amigáveis, mas havia algo profundamente errado com eles. Antes que pudessem recusar, os monges os conduziram para uma sala lateral, onde uma mesa estava posta com uma variedade de pratos: arroz, sopa, vegetais e frutas. A comida parecia fresca e deliciosa, mas o cheiro era estranhamente doce, quase nauseante. A ceia maldita. Sentem-se, o monge disse, indicando os lugares à mesa. Comam à vontade. Minji e Junho, famintos após horas de caminhada, não pensaram 2 vezes e começaram a comer. Soo-hyun hesitou, mas o cheiro da comida era tentador, e ela acabou cedendo. Tai-sun, sempre cético, recusou-se a tocar na comida, observando os monges com desconfiança. Haewon, que sentia um frio na espinha desde que entraram no templo, também recusou. Vocês não vão comer? Perguntou o monge, olhando diretamente para Tai-sung e Haewon. Não estamos com fome, Tai-sung respondeu. Com firmeza, o monge sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Como quiserem. Enquanto os outros comiam, Tai-sung e Haewon notaram algo estranho. Os monges não tocavam na comida. Eles apenas observavam, com olhos brilhantes e sorrisos fixos. Além disso, a comida parecia não diminuir, como se estivesse se regenerando. O desaparecimento, após a refeição, Minji, Junwon e Soo-yeon
começaram a se sentir estranhos. Seus olhos ficaram vidrados e eles pararam de falar, apenas sorrindo de maneira vaga. Quando Tai Sung tentou falar com Min-ji, ela não respondeu, apenas continuou a sorrir. Algo está muito errado. Haivon sussurrou, segurando o braço de Tai Sung. Precisamos sair daqui. Antes que pudessem agir, os monges se levantaram e cercaram Min-ji, Ju-on e Soo-yeon. É hora de descansar, o monge líder disse, com uma voz que ecoava como um sino. Os três amigos se levantaram e seguiram os monges para o fundo do templo, como se estivessem em transe. Tai Sung e Haewon tentaram segui-los, mas as portas se fecharam com um estrondo, bloqueando seu caminho. O que está acontecendo? Haewon gritou, batendo nas portas. Onde eles estão levando eles? Nenhuma resposta. O templo ficou em silêncio, exceto pelo som distante de vozes cantando. A verdade sobre o templo, determinados a salvar seus amigos, Tai Sung e Haewon começaram a explorar o templo em busca de respostas. Eles encontraram um antigo livro de registros em uma sala escondida, que contava a história do templo. Há séculos, o templo era um lugar de paz e espiritualidade. Mas, durante uma grande fome, os monges fizeram um pacto com uma entidade maligna para salvar suas vidas. Em troca de comida infinita, eles teriam que oferecer almas humanas à entidade. Os monges atraíam viajantes para o templo, serviam-lhes a comida envenenada e depois entregavam suas almas. Isso é insano, Tai Sung disse, fechando o livro com força. Precisamos sair daqui e trazer ajuda. E os outros? Haewon perguntou, com lágrimas nos olhos. Não podemos deixá-los aqui. O confronto final, Tai Sung e Haewon voltaram para o salão principal, onde encontraram os monges esperando por eles. O monge líder sorriu, mostrando dentes afiados e brilhantes. Vocês deveriam ter comido, ele disse. Agora será mais difícil. Os monges avançaram, mas Tai Sung e Haewon estavam preparados. Eles haviam encontrado um antigo amuleto no livro de registros que supostamente poderia afastar a entidade maligna. Tai Sung segurou o amuleto e gritou, voltem para onde vieram. Uma luz brilhante encheu o salão e os monges gritaram, seus corpos se desintegrando em uma névoa escura. O templo começou a tremer e as paredes desmoronaram, como se estivessem despertando de um pesadelo. O amanhecer, quando a luz se dissipou, Tai Sung e Haewon estavam do lado de fora do templo, que agora era apenas uma ruína coberta por vegetação. Não havia sinal dos monges ou de seus amigos. O que aconteceu com eles? Haewon perguntou, com voz trêmula. Eu não sei, Tai Sung respondeu, olhando para as ruínas. Mas acho que nunca vamos saber. Eles deixaram o local em silêncio, carregando o peso do que haviam vivido. O templo continuou lá, escondido nas montanhas, esperando por sua próxima ceia. O legado do templo. Anos depois, Tai Sung e Haewon nunca mais falaram sobre o que aconteceu naquela noite. Mas, sempre que ouviam histórias sobre viajantes desaparecidos nas montanhas, eles sabiam a verdade. E, em noites de tempestade, se você se aproximar demais das ruínas do templo, poderá ouvir o som de vozes cantando e o convite para uma última ceia.